Tudo bem, pessoal? Eu tinha prometido que eu ia falar um pouco mais sobre esse livro aqui, Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. No começo desse livro, o autor aqui, o Brand Pitre, ele nos introduz com algumas perguntas, né? Por exemplo, por que que os judeus, que cuja lei proibia o consumo de sangue, como que já desde o começo pela Eucaristia, eles entenderam que aquilo que eles estavam consumindo era o sangue de Cristo, transubstanciado. É lógico que as definições semânticas e teológicas foram sendo desenvolvidas com o passar do tempo, isso é natural, né? Mas a concepção da Eucaristia já como sacrifício e a percepção da Eucaristia sendo a carne e o sangue de Cristo, efetivamente, não apenas representativamente ou analogicamente, já estava ali implícita desde os textos de São Paulo na Bíblia até você pega ali alguns pais da igreja, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que é bem antigo, é bem próximo ali dos apóstolos, contemporâneo até acho que do apóstolo João, se eu não me engano, que já declaravam o sacrifício, a Eucaristia como sendo o corpo e sangue de Cristo, né? E não falando isso de maneira analógica, né? Até essa maneira de falar analógica e essa coisa de não achar que o corpo e o sangue de Cristo estavam ali, é uma forma de pensar um pouco moderna, muito introduzida pelo protestantismo. Mas o nosso querido livro aqui ao qual eu me refiro, ele também, num capítulo aqui, ele fala algumas coisas bem interessantes. O capítulo 2, né, ele faz a pergunta: pelo que o povo judeu estava esperando? Quando Cristo vem, o que o povo judeu esperava? Então ele vai buscar as respostas dentro de citações de textos da tradição judaica, contemporâneos ou posteriores. Por exemplo, ele tira citações das obras do historiador Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu do primeiro século, o mais eminente historiador judeu, né? Ele também tira extrai alguns pontos da Mishnah, né, que são as tradições orais dos rabinos, e também dos Targums, que são traduções da Bíblia do hebraico para o aramaico. Ele tira tradições do Talmud babilônico, né, que são tradições rabínicas, aí que foram compiladas a partir do segundo ou terceiro século depois de Cristo, mas já demonstram as esperanças e as crenças dos judeus daquela época, onde Cristo vem e a igreja se estabelece e começa a se disseminar pela face da terra. Então, ele não fica só no frio da letra, como muitas vezes, eu sei que não é geral isso aqui, mas no geral, se você não pegar os protestantes que são estudiosos ou que fazem trabalhos de estudo histórico, e ele até cita alguns desses protestantes aqui, talvez o mais famoso deles que ele cita seja o Joaquim Jeremias, né? Se eu não me engano é luterano. O que acontece? Ele também ele vai pelo lado, primeiramente, da tradição judaica, que inclui, obviamente, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um texto primordialmente hebraico, né? Dado ao povo escolhido, desculpe. E dentro disso, ele vai pegando também tudo aquilo que, a partir da revelação, era esperado pelos judeus nos séculos posteriores e principalmente na época onde Cristo nasceu e Cristo viveu sobre a terra. Então, o que acontece? Por exemplo, quando os judeus estavam numa certa esperança
quando Cristo vem, eles estavam numa certa expectativa de um novo êxodo. O êxodo que aconteceu no Antigo Testamento, ele é uma espécie de sombra daquilo que aconteceria de uma forma muito mais elevada, né, num futuro aguardado pelos judeus. Então, o que eles esperavam? Um novo êxodo e semelhanças, cumprimentos tipológicos no presente em relação àquilo que foi no passado, o êxodo. Então, eles esperavam um novo Moisés, uma nova travessia, uma nova terra prometida, um novo maná dos céus. E aqui a gente já começa a tocar no ponto que ele vai fazer a ligação com a Eucaristia, né? E uma coisa muito interessante que eu cansei de ouvir, e eu também cansei de falar isso em alguns estudos, que os judeus não estavam apenas esperando um Messias político. Uma ala dos judeus estava, mas no geral a esperança era de um grande profeta, não somente de um Messias guerreiro que os iria libertar do jugo dos romanos, como você tem essa tese defendida e explicada muitas vezes. Mas os judeus esperavam aqui alguém que iniciasse esse êxodo, um novo Moisés. E em Deuteronômio 18, Moisés já profetiza sobre este novo Moisés, né? Ele fala que um dia Deus suscitaria um profeta maior do que ele, um profeta que conduziria esse povo para a terra prometida, mas aí no sentido de mundo vindouro. E essa é uma outra esperança que você vê em várias citações das tradições judaicas, né? Quando eles colocavam um mundo vindouro e esse profeta os levaria para esse mundo vindouro, né? Referindo-se também a profecias que estão ali em Jeremias, em Isaías, né? Criarei novos céus e nova terra. E tudo isso serve de base, digamos assim, para a percepção depois daquilo que foi realizado por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aí você vê que Jesus, ele está, digamos assim, cumprindo esses tipos que foram dados no Êxodo, né? Já começa pelo batismo dele, ele já está abrindo as águas, digamos assim, e as santificando. O fato de, por exemplo, o povo, os primeiros cristãos, sendo judeus, eles esperavam um novo maná do céu. Quando Jesus multiplica o pão, num dos milagres de multiplicação do pão, o povo já fica extremamente excitado com esse acontecimento por causa justamente dessa esperança de alguém que daria o pão verdadeiro, o maná. Só que aí Jesus, diria assim, frustra um pouco as expectativas deles, porque a expectativa acabou ficando um pouco no nível das coisas materiais, digamos assim, né? Do pão descido do céu, mas do pão comido. E Jesus mostra para eles que, na verdade, o pão verdadeiro que ele vai dar descido do céu, o verdadeiro maná, né? Que, segundo algumas tradições judaicas, eles acreditavam que era realmente produzido no céu, e ele também explica isso, é a sua própria carne que ele vai dar em favor da humanidade. E aí ele está se referindo à Eucaristia. Isso é em João 6. Né? Então, o que acontece? Ele pega todos esses tipos de expectativas, e essas expectativas aconteciam, estavam ali presentes na mentalidade da época em que Jesus aparece. E Jesus vem para cumprir essas expectativas porque ele era esse profeta aguardado, o grande profeta, né? Mas ele era muito mais do que um profeta, ele era o próprio Deus encarnado. Tá? Então, esse primeiro trecho do livro é muito interessante, é uma primeira parte, onde ele se refere a essa expectativa, e dentro disso, a gente pode entender por que os primeiros cristãos, sendo judeus, aceitaram a crença, o entendimento, né,
de que Jesus era o profeta desse mundo vindouro que Jesus inaugurou, né? Porque eles já estavam nessa expectativa do Êxodo. E por que também eles entenderam ali a Eucaristia, o pão vindo do céu, que era esse pão verdadeiro que Jesus, que é a carne, o corpo de Cristo dado em favor da humanidade, né? Ele fala muito claramente em João 6, né? Minha carne é a verdadeira comida, meu corpo meu sangue é a verdadeira bebida, e quem não comê-los não vai ser salvo. Isso aí está em João 6, são palavras de Cristo, não são palavras do Leandro, né? Em João 6, Jesus ele é muito explícito e ele não tenta explicar a parábola, como se fosse uma parábola, uma analogia, como ele faz em outros pontos. Por exemplo, em um determinado momento, ele fala do fermento dos fariseus para os discípulos, e os discípulos entendem aquilo como se ele estivesse falando de um pão. Aí ele pega, senta e explica que ele não está falando do pão, ele está falando do ensino errado dos fariseus. Então ele fez uma referência analógica. O fermento dos fariseus seria o seu ensino errado. Mas no trecho de João capítulo 6, que ele fala do pão do céu, Jesus em nenhum momento ele tenta explicar que ele não está falando que o pão não é a carne dele, que aquilo é uma coisa simplesmente analógica, é só uma representação. Não, ele deixa muito claro que é mesmo, que é realmente a carne dele, e ele ainda pergunta aos seus discípulos mais próximos ali, seus apóstolos, se eles não quiserem aceitar esse ensinamento, eles que vão embora, porque o ensino é esse mesmo. O que ele iria fazer era isso. Quem lê João 6 com muita atenção vai perceber que ali em nenhum momento Jesus tenta explicar ou tenta desfazer alguma espécie de erro de entendimento. Ele estava falando para judeus que não aceitam a ingestão de sangue. E aí você tem os primeiros cristãos que eram judeus anteriormente, aceitando o pão, a fração do pão, como eles chamavam naquela época, como sendo o sacrifício de Cristo, a carne e o sangue, né? Mas isso aí depois eu também vou falar um pouco mais sobre alguns outros trechos do livro. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bacana e você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço, até mais.